Ok, pessoal, tentando reconectar, reconectou. Espero que dê certo agora. Tudo bem? Começou a chegar os coraçõezinhos, os joinhas, significa que estamos ao vivo, né? Então, boa noite. Antes de ler agora o verso do dia, da noite, né? Tem só 2 recadinhos para vocês. Um recadinho é que, bom, eu recebi algumas mensagens de pessoas que estão assistindo as lives e que não estão conseguindo colocar perguntas e comentários porque não estão como amigos meus no Face, né? Então é o seguinte, eu tenho 2 Facebooks, tenho o pessoal, que é esse, e tenho o fanpage. E o pessoal já está no limite, não dá para colocar mais ninguém. Então, os entendidos do assunto sugeriram que eu migrasse, pedisse para todos vocês migrarem para o meu Face, minha fanpage, né? Todo mundo, e que com o tempo eu acabasse com esse canal para focar tudo lá. Então eu peço para vocês todos irem lá para a fanpage, que é Chandramukha Swami Oficial, tá? Que daqui a alguns dias a gente vai acabar com esse canal. E esse é um recado. E o segundo recado é para o pessoal do lado de cá, que a gente também está transmitindo agora no Instagram. Então a gente vai começar a transmitir também no Instagram, porque algumas pessoas também não têm Face, né? Então vamos fazer essas transmissões diárias nesses 2 canais, ok? Então, tendo dito isso, nós vamos ler a Bhagavad Gita. Para quem não conhece, vou mostrar a capa linda, Krishna e Arjuna, né? Vou mostrar aqui também para o pessoal do Instagram. Essa edição é a última edição, uma edição muito bela do Bhagavad Gita, como ele é, de Srila Prabhupada, o fundador e mestre da ISKCON, que é uma pessoa completamente autorizada para traduzir, explicar essa literatura, porque, para quem já leu, sabe, né? No próprio capítulo 4 da Bhagavad Gita, Krishna diz para o guerreiro Arjuna que ele havia escolhido Arjuna para transmitir esse conhecimento, que na verdade é um conhecimento atemporal, que o próprio Krishna já havia transmitido no início da criação para o Deus do Sol, e o conhecimento foi descendo de mestre para discípulo, mas ele diz, Sakalineha Mahata Yoganashta, que essa ciência do yoga foi destruída com o tempo, pelo fator tempo, essa sucessão acabou sendo interrompida, né? Então o Krishna disse que havia escolhido o guerreiro Arjuna porque ele era um Shaka, um amigo, e um Bhakta, um devoto. E por isso ele poderia entender a mensagem. Então não é qualquer um que entende a mensagem da Bhagavad Gita segundo o próprio Krishna. Não é uma opinião dos devotos. Krishna usa esse termo Bhakta, né? Arjuna, porque você é um Bhakta, você pode entender, porque você tem uma relação amorosa comigo, né? Então, a partir de Arjuna, o conhecimento continuou sendo transmitido até os dias de hoje. Aí sim, a sucessão discipular foi ininterrupta, não se interrompeu até hoje. E Prabhupada representa essa corrente de sucessão discipular chamada Parampara. Então nós temos a bênção de que ele não apenas veio ao Ocidente, mas ele, além de ser um devoto e entender a Bhagavad Gita e ter realização plena, Prabhupada também se preparou, estudou inglês, se preparou para vir ao Ocidente e trazer esse conhecimento numa linguagem que nós pudéssemos acessar, compreender e aplicar. E isso de fato aconteceu, porque desde a chegada dele no Ocidente, no ano de 1965, quando ele em seguida fundou a ISKCON, então muitos e milhares de pessoas puderam não só entender a Bhagavad Gita, mas se tornaram realmente devotos de Krishna. E esse livro transformou e tem transformado a vida de incontáveis pessoas. Eu me lembro, particularmente, eu queria ter vida espiritual, eu queria entender Deus, eu queria aceitar alguma disciplina, mas não encontrava orientações muito claras, nem sequer de quem eu realmente sou, quem nós somos, né? E realmente eu tentava, mas patinava, não sentia
que eu realmente fazia algum avanço forte. Aí quando eu li Bhagavad Gita como ele é, quando esse livro entrou na minha vida, realmente eu senti que tudo começou a fluir. A vida espiritual começou a fluir e ficou muito claro o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, o que era a verdadeira religião, não no sentido caixinha da palavra, né? Porque hoje em dia essa palavra está muito enfraquecida por tanta loucura que a gente vê por aí, mas a palavra certa usada nas escrituras é Sanatana Dharma. Dharma, nesse sentido, é o dever da alma, que é a relação amorosa com Deus, e Sanatana é eterna. Então existem assim, caminhos e processos que também são Dharma, são purificantes, podem ajudar as pessoas a se promoverem gradualmente, mas não são Sanatana, eternos. Né? Existe uma relação eterna mesmo, que essa relação independe de qualquer coisa, essa relação é uma relação de bhakti, de amor, né? De prema, ou prema bhakti, de amor devocional. E isso fica muito claro estudando a Bhagavad Gita, e não só estudando a Bhagavad Gita, mas Prabhupada não foi apenas um erudito em sânscrito, uma pessoa autorizada para traduzir e apresentar. Ele foi, além disso, ele fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo e permitiu que a gente pudesse praticar isso. Deu todas as condições necessárias. Né? Então, realmente, esse livro, Bhagavad Gita, como ele é de Prabhupada, é o livro que deve ser realmente o livro de nossa cabeceira, é muito importante. E o Bhagavad Gita, de um modo geral, é um livro que é aceito por todas as linhas de yoga, todo mundo que estuda espiritualidade acaba cedo ou tarde encontrando-se com a Bhagavad Gita e vendo que realmente está tudo lá. Inclusive eu costumo dizer que melhor do que fazer muitos poços rasos, né? Ou seja, ler vários livros, os primeiros capítulos, as primeiras páginas de vários livros, a melhor coisa é você fazer um poço fundo. Ou seja, estudar a Bhagavad Gita profundamente. E quando a gente faz um poço fundo, a gente vai conseguir extrair uma água muito pura, né? E com muita quantidade de água. Então, é o que Prabhupada também fala no primeiro verso da Bhagavad Gita. Ele explica que para entender a Bhagavad Gita precisamos, primeiro, estudá-lo minuciosamente, compreendê-lo com profundidade, né? Ser um gitólogo, né? Um estudioso mesmo da Bhagavad Gita. Segundo, temos que fazer isso na associação dos devotos, sob a guia de alguém que conheça, que já esteja mais adiantado no tema, não é? E terceiro, devemos seguir os passos de Arjuna. Arjuna, ele era essa pessoa qualificada, como eu disse, e isso ficou bem evidente durante o diálogo todo. Primeiro que ele foi muito humilde, aceitou, reconheceu que ele não poderia resolver seus problemas sozinho, pediu ajuda para Krishna com muita humildade, apesar de ele ser uma pessoa que nós nem podemos imaginar o nível intelectual, o nível espiritual dele, mas ainda assim, sem nenhum ego, ele pediu ajuda para Krishna, aceitou Krishna como seu guru. Né? Isso você vai encontrar no verso 7 do capítulo 2, Karpanya Doshopahata Swabhava. Ele diz que agora, Samuda Chetaha, minha mente está confusa, e eu não sei qual é o meu Dharma, como eu devo agir, se eu devo participar dessa batalha, ou se eu devo ir para a floresta, o que eu devo fazer, por favor, Sishyatehan Shadimantuam Prapana, eu me entrego a você, Prapana, eu me rendo a você, né, como para os praticantes de yoga, esse termo não é tão desconhecido, né? Patanjali fala sobre a mesma coisa que é Ishvara Pranidhana, você se entregar a Deus, você confiar em Deus, você aceitar as orientações divinas e fazer essa conexão diretamente com Deus. Isso é o verdadeiro yoga mesmo, né? Então ele fez isso, Arjuna se rendeu, se entregou, e aí iniciou-se um diálogo muito interessante, porque Arjuna deu exemplo de um discípulo perfeito. E evidentemente Krishna é um exemplo do guru perfeito, o guru original. Então, quando a gente fala em discípulo perfeito, no caso de Arjuna, é importante dizer
que ele não aceitou cegamente as instruções, foi um diálogo que durou 700 versos, né? Não é que logo no início, quando Krishna se colocou como mestre, como guru dele, e disse, não, o seu dharma é lutar. Lute por lutar, Sukadoki Samekritwala Bhala Bodhaya Jayo. Lute por lutar sem considerar felicidade, tristeza, vitória ou derrota. Cumpra seu dever e simplesmente lute, né? Aí a Arjuna podia falar, ok, eu aceitei você como guru, você está mandando lutar, então simplesmente eu vou lutar. Mas não foi assim. Ele, com muita submissão, usando as palavras certas, ele falou, mas Krishna, como eu vou lutar numa situação dessa? Existem parentes do outro lado, amigos do outro lado, ou seja, ele não aceitou de pronto, né? Ele queria entender. Então o discípulo, ele precisa entender, não é só seguir cegamente. A ideia de tornar-se um discípulo é para que a nossa individualidade, a nossa inteligência, nosso discernimento, ele possa, na verdade, despertar e se desenvolver e se ampliar. Não simplesmente ser anulado e o que mandar fazer a gente faz, né? Em outras palavras, um guru verdadeiro como Krishna ou qualquer representante de Krishna vai orientar os seus discípulos a terem uma autonomia, a pensarem, a entenderem por conta própria e a saberem agir nesse mundo sem ficar perguntando tudo, né? Evidentemente, em alguns momentos, todos nós precisamos buscar uma ajuda mais específica, mas a gente tem que essa capacidade de entender, de estudar essa literatura. Qualquer dúvida a gente busca ajuda, mas precisamos compreender com a nossa própria inteligência, né? Essa é a ideia. Então, como eu disse, é uma relação entre guru e discípulo, no caso Arjuna e Krishna perfeita. E como eu disse também, de lá para cá, essa sucessão discipular que é comparada a uma corrente elétrica, né? Porque, por exemplo, aqui eu estou com uma luz acesa e isso está acontecendo porque existe uma tomada, existe uma central elétrica que está fornecendo essa energia. Veja os aparelhos que agora não estão conectados, eles estavam conectados, se carregaram, teve uma fonte de energia para que ele pudesse funcionar, não é? Então existe sempre uma fonte de energia, toda energia tem uma fonte e se você não buscar essa fonte, você não vai receber essa energia, né? Então o mestre espiritual, ele está conectado a essa fonte. Ele é o representante dessa corrente, dessa energia espiritual. E outra característica do mestre espiritual que Prabhupada também mencionava, que é bastante simples, e qualquer criança pode entender isso, ele dizia que o mestre espiritual é como um carteiro, né? O que o carteiro faz? Ele pega a carta, ele procura o destinatário e vai lá, encontra e entrega, simplesmente sem abrir a carta, sem mudar assim, a mensagem, sem colocar as suas palavras, simplesmente ele vai lá e entrega. Então o mestre espiritual entrega o conhecimento atemporal, um conhecimento perfeito, infalível. E também o mestre espiritual faz isso porque esse conhecimento não precisa mudar nada, não precisa tirar nada, nem colocar nada. Se nós tirarmos alguma coisa ou colocarmos alguma coisa, vai estragar, né? Cristo é perfeito e o conhecimento que vem dele é perfeito. Inclusive a gente vê que às vezes alguns gurus, né? Ou até, não sei se podemos chamar de gurus, mas pessoas que tentam assumir essa posição de gurus, pegam um pouco desse conhecimento, mas mistura com uma coisa, mistura com outra, tira uma parte que pode não atrair os, entre aspas, clientes, né? E pode dar um resultado grande no começo, mas depois essas pessoas acabam apresentando algum defeito, esse conhecimento, o conhecimento alterado assim acaba não surtindo o verdadeiro efeito. A gente vê isso, né? Isso acontece. Então é melhor o modo da bondade, porque Krishna diz, o modo da paixão, você pode até ter um sucesso rápido, criar um movimento, atrair as pessoas, mas o modo da paixão não se mantém. E a tendência é que depois tenhamos problemas no modo da paixão. O modo da bondade, a coisa devagar e sempre é progressiva, o avanço é assim, é gradual e é permanente, né? E você não perde. Krishna diz, Nehamikrama Nashasti Pratyavayo Navidyate, que
Nesse caminho não há perda, você está sempre avançando. Se você se mantém fixo nesse conhecimento e segue com sinceridade, faz sua parte, em alguns momentos podemos ter alguma dificuldade, mas se você não especula, né, que é um termo que os devotos costumam utilizar, não especular, porque o caminho, como ele é, tem que estar livre de duas coisas, que é karma e jnana. Karma é você agir querendo um resultado material. E jnana é você especular, é você não seguir como o conhecimento é e você criar seu próprio método. Então, se você permite que os seus desejos materiais se misturem, né, com o verdadeiro propósito do yoga, que é a purificação, ou se você também especula e altera aquele conhecimento, mistura com outras coisas, e aí o fluxo vai ser interrompido. Então, o conhecimento tem que ser seguido como ele é, esse modo da bondade, e a Juna deu esse exemplo, né? Então, tendo dito isso tudo, vamos agora ler o verso, porque eu dou uma faladinha para o pessoal entrar na sala, o pessoal vai chegando, né? Eu hoje vou ler seguindo, né? Nós estamos lendo o capítulo 6 da Bhagavad Gita. Ontem nós lemos o verso 15. Então hoje eu vou ler o 16, né? Mas só queria fazer mais um comentário. Um comentário que no final desse verso de ontem, né? Krishna usa uma palavra que é muito conhecida hoje em dia. Ele fala Shanti, Shanti é a paz, Nirvana Paraman. Né? Nirvana Paraman foi traduzido aqui por Prabhupada como a cessação de vida material. Né? A ideia de se praticar yoga é poder espiritualizar a nossa vida. Espiritualizar assim, nossos pensamentos, nossas atividades, nossas palavras, transformar a nossa vida numa oferenda espiritual a Deus. Né? Então a palavra Nirvana ela é conhecida porque Buda se valeu dessa palavra e os budistas falam da ideia do Nirvana, mas a ideia que se tem hoje em dia de Nirvana é totalmente diferente da ideia que aqui na Bhagavad Gita é transmitida. A ideia que é transmitida aqui na Bhagavad Gita é uma vida ativa, espiritual, que preenche toda a nossa vida de valores espirituais, de atividades espirituais, de metas espirituais, e aí a gente expulsa aquilo que é material, né? Ou seja, você esvazia a sua vida material, a sua mentalidade material, a sua concepção material de vida e começa a ter uma concepção espiritual de vida, porque definitivamente a grande mudança que uma verdadeira religião, diríamos assim, ou o yoga, pode provocar numa pessoa é a mudança de concepção de vida. Agora, de um modo geral, as pessoas estão presas a uma concepção material de vida. Eu sou esse corpo, eu sou essa pessoa e eu preciso satisfazer esse corpo que sou eu, né? Essa mente que sou eu, esses sentidos que fazem parte de mim. Isso é uma grande ilusão, isso é Maya. Nós não somos o corpo, não somos os sentidos, né? Krishna deixa bem claro isso várias vezes na Bhagavad Gita. Ele diz que superior ao corpo existem os sentidos, porque os sentidos, embora façam parte do corpo, eles arrastam o corpo, né? Superior aos sentidos existe a mente ela é o sexto sentido, ela está acima dos sentidos e ela que trabalha com os sentidos. E depois, superior à mente, existe a inteligência, que é o poder de discernir. A inteligência, com a ajuda da filosofia espiritual, ela consegue exercer controle sobre a mente. E, finalmente, superior ainda à inteligência é a alma, que é o eu verdadeiro, que é permanente, que é eterno, que é imutável e que é uma centelha de Deus, que é o que nós somos, né? Por isso, Krishna, no final do capítulo 3, depois de explicar todo esse processo, corpo, sentidos, mente, inteligência, ele diz, Evam Buddhe Param Buddha, compreendendo toda essa hierarquia, né? E a pessoa se ilumina e ela ganha força espiritual para controlar sua mente, seus sentidos. Isso é o verdadeiro yoga, né? O verdadeiro yoga é nós atingimos esse estágio, que é chamado nishta, esse estágio de equilíbrio, esse estágio que você já não mais é afetado
por nenhuma dualidade material, e é impossível nós não nos afetarmos pelas dualidades materiais se estivermos presos a uma concepção material de vida, identificado com esse personagem e acreditando que somos essa máquina biológica. Temos que transcender isso. Transcendendo isso, a gente vai entender, não, essa dualidade material faz parte, esse mundo é assim, isso afeta o corpo, eu não sou o corpo, eu posso me manter firme, fixo, né, no meu propósito espiritual, e essa firmeza é muito importante, né? E, de fato, eu acho que todo mundo, independentemente se está ou não preparado para praticar vida espiritual, essa entrega espiritual, todo mundo aprecia a ideia de equilíbrio. Quem não gostaria de ser uma pessoa equilibrada, que consegue se manter tranquila o tempo todo, né? É o ideal, todo mundo busca isso, por isso todo mundo fala da paz, a paz é um tema muito atrativo, né? Paz é esse equilíbrio. O que nos tira a paz? Os sentidos errantes, os sentidos agitados, a mente com milhões de desejos, e a gente fica assim perdido no meio de tanta loucura que a nossa própria consciência material produz. Isso é produzido quando nós temos uma concepção material de vida. Então, temos que entender que a vida espiritual, o yoga, não é só, como o Prabhupada disse ontem na leitura que eu fiz, eu me lembro, não é só para melhorar as condições materiais de vida. Isso vai acontecer, né? Isso é uma consequência também da vida espiritual, né? Quando você, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui, ó. Não dá para ver um pouquinho da sombra ali, tá vendo? Eu estou mexendo o braço e a sombra está mexendo. Então a sombra é a vida material. Quando você avança, sua vida material avança também. Porque, como eu disse, o sucesso da vida é o equilíbrio. E esse equilíbrio é proporcionado pela vida espiritual. Então não há investimento melhor do que a vida espiritual. E Bhagavad Gita é o nosso companheiro nessa jornada espiritual. Então agora eu vou ler o verso para comentá-lo. Já falei um pouquinho. Estou vendo vários nomezinhos aí de amigos e de amigas aqui. A Vicky lá de Porto Alegre, Alex lá de Campos. Então está muito legal poder ver todo mundo e conversar com todo mundo aqui. Assim no Instagram os nomes são mais complicadinhos. Estou vendo a Madhurya. Ok, pessoal, então vou ler agora o verso 15, e aí quem já tiver pergunta pode ir fazendo, que temos aqui um secretário meio chato, que é o Ananta, que ele reserva, ele separa as perguntas no final, eu tento respondê-las, ok? Então, verso 15, tradução e significado dados por Srila Prabhupada. O verso diz o seguinte: Yunjam evan sadatmanam yoginiyata manasaha. Não, esse foi de ontem, já li 15, hoje é 16. Nati ajnatas tu yogosti na chaikantan anashnataha nachati sapna shilasya jagrato naiva charjuna. Na nunca ati demais ajnataha, daquele que come tu, mas yogaha, ligação com o Supremo, asti a nanem, já também, e cantam excessivamente. Anajnataha, abstendo-se de comer, na, nem, já também, a ti, demais, sopna shilasya, daquele que dorme, jagrataha, ou aquele que permanece em vigília demais, na, não, eva, nunca, cha, e Arjuna, ó Arjuna. Então, a tradução do verso. Temos aqui uma meia dúzia de devotos comigo, que eles podem responder, e vocês em casa podem responder, por favor. Não há possibilidade de alguém tornar-se yogi. Ó Arjuna. Se come em demasia. Ou muito pouco. Se dorme demais. Ou não dorme o bastante. Vou repetir. Não há possibilidade de alguém tornar-se yogi, ó Arjuna, se come em demasia
ou se come muito pouco, se dorme demais ou não dorme o bastante. Então vamos ler aqui o que Prabhupada fala sobre esse verso. Nesta passagem recomenda-se aos yogis que regulem a dieta e o sono. Comer em demasia significa comer mais do que é necessário para se manter vivo. Os homens não precisam. Prabhupada não dá moleza, né? Mas ainda assim, Prabhupada, quando chegou no Ocidente, fez festivais enormes, né? Fazia praçadas deliciosas e queria ver os devotos desfrutando de uma comida muito saborosa, porque também não pode ser uma coisa artificial, né? Geralmente, quando a pessoa tem uma dieta errada e come carne, e come tudo errado, ele ingressa na vida espiritual, começa a ajustar a sua alimentação, ele tem que fazer comida saborosa, ele tem que comer, tem que aprender a cozinhar, fazer pratos lacto-vegetarianos ou veganos, em alguns casos, saborosos, porque ele tem que ficar feliz, né? Ele não pode agora comer coisinhas muito simples e ficar meditando naquela lasanha, ou sei lá o que, naquele cardápio que a mamãe preparava. Não. Agora, depois, com o tempo, aí naturalmente a pessoa começa a não se importar, e quanto mais frugal, né, for a alimentação, quanto mais simples, melhor. Mas de vez em quando, fazer uma festinha sempre é legal também, né? Bom, Prabhupada disse que não podemos comer em demasia, comer mais do que o necessário para nos mantermos vivos. Os homens não precisam comer animais, porque existe amplo suprimento de grãos, vegetais, frutas e leite. Segundo a Bhagavad Gita, considera-se que esses alimentos simples estão no modo qualitativo da bondade. Repetindo, grãos, vegetais, frutas e leite. Não leite do supermercado, leite de uma vaquinha feliz, né? Modo da bondade. E a gente vê, né? Parece que grande parte dos últimos problemas sérios que a humanidade enfrentou, aqueles vírus que chegaram, inclusive esse tal de corona, não é? Vieram de animais, né? De loucuras, ser humano comendo alimentos no modo da ignorância, porque comer animal é modo da ignorância, é pecaminoso. Aquele mercado, né, que tem na China, parece que é um lugar assim infernal, né? As pessoas comem animais vivos, negócio completamente assustador, e o mundo está aí, né, vendo os resultados disso, né? Parece que tudo começou ali, né? A gente agora, eu tenho colocado, e até sugiro que vocês coloquem, né, hashtag quarentena transcendental. A gente está podendo, né, assim, até desfrutar desses momentos, dessa introspecção. Mas a gente sabe o drama que o mundo está enfrentando. Mas hoje eu pensei num ponto interessante, né? As escrituras dizem que existem 8.400.000 espécies de vida. Até perguntei hoje para Gopi Bharta, que está aqui, que é bióloga, qual era o número de espécies de vida que a ciência conhece, e tem um número catalogado, mas tem um número muito maior, ou seja, ninguém vai conseguir catalogar 8.400.000 espécies, até porque existem algumas espécies invisíveis, né? Não vírus, mas fantasmas mesmo, seres sutis, né? São espécies de vida. Mas o que eu queria dizer é que na Terra, pelo menos, com essa loucura, nesse momento do coronavírus, só tem uma espécie que está sofrendo com isso, que é a espécie humana. Eu acho que todas as outras estão sendo beneficiadas, né? As espécies vegetais, animais, todos eles estão dando assim, tendo um alívio da intervenção que muitas vezes é demoníaca, humana, não é? Então, para quem já viu aquele filme Terráqueos, a ideia até do título é muito boa, é a gente entender que não somos os únicos terráqueos, que as galinhas são terráqueas, né? Que os porcos são terráqueos, as vaquinhas são, todo mundo está na terra. E esse é um conceito védico, né? Prabhupada fala muito isso no quarto canto do Bhagavata, que o rei se preocupa com todos
pradiar, todos que nasceram aqui têm que ser protegidos. Os governantes deveriam proteger todos os animais, não só os seres humanos. Obviamente, o ser humano é superior, tem uma condição superior, porque o ser humano tem livre-arbítrio, né? Na escala evolutiva ele está lá em cima. Mas a superioridade humana pode ser usada de duas maneiras, ou para proteger os assim chamados inferiores, né? Ou para explorá-los. Isso vai depender do quê? Se nós temos uma consciência pura ou impura. Então o mundo está muito evidente que está com uma consciência impura, porque só explora, ninguém protege. Meia dúzia protege, todo mundo explora. E chegou um momento que a Terra e os governantes celestiais, né, falaram, chega, né? Eles merecem proteção e vamos dar um basta nisso e vamos ver até onde vai isso, né? Mas para quem estava se tornando vegetariano, mas tinha dúvida, alguma fraqueza, é hora de levar muito a sério isso. É hora de fazer uma associação de todo esse sofrimento como um karma coletivo devido a essa alimentação gerada por tanta violência desnecessária, né? Então, vou voltar à leitura aqui. Alimento animal, eu queria parar de falar disso, mas Prabhupada não vai deixar, né? Alimento animal é para aqueles que estão no modo qualitativo da ignorância. Portanto, aqueles que se entregam ao consumo de produtos animais, de bebida, de fumo, de alimento que não é primeiro oferecido a Deus, sofrerão reações pecaminosas por comerem apenas substâncias poluídas. Então existe um karma que vai vir, e fora isso, o próprio ato de você comer um alimento impuro, aquilo já produz uma reação na sua consciência, né? A gente pode analisar que todo ser, todo animalzinho, até inseto, podemos dizer, agressivos, eles são carnívoros, né? E todo animal dócil não é carnívoro. Então, a ideia da carne está muito ligada à violência, à agressividade, porque o animal carnívoro ele tem que ter essa natureza agressiva para matar, para pegar a sua presa, não é? O ser humano pode evitar isso, ele está numa condição de escolha. Ele pode se tornar animalesco ou ele pode refinar seus hábitos, né? Livre-arbítrio. Só que tem reações às nossas escolhas. Bundyate tvagham papaye pachanti atma karana. Qualquer um que coma para o prazer dos sentidos ou cozinhe para si mesmo, sem oferecer seu alimento a Krishna, come apenas pecado. Quem come pecado ou come mais do que lhe é designado não pode praticar yoga perfeitamente. É melhor que se comam apenas os restos do alimento oferecido a Krishna. O devoto consciente de Krishna não come nada que não seja oferecido primeiro a Krishna. Esse é o conceito de prasada, né? Nós santificamos o alimento. É a mesma ideia que os cristãos têm da hóstia, né? Aquela coisa de se torna o corpo de Cristo, você oferece, é uma oferenda, aquilo se torna santificado e quem ingere se purifica, né? Então a praçada que nós oferecemos tem a mesma ideia, só que costumo dizer que tem duas diferenças, né? Ela é mais gostosa que uma hóstia e ninguém precisa confessar para comer, né? Então tem vantagens aí, né? Por isso, o devoto consciente de Krishna não come nada que não seja oferecido primeiro a Krishna, por isso só ele pode atingir a perfeição na prática do yoga. Tampouco pode praticar yoga alguém que artificialmente se abstém de comer, inventando o seu próprio processo de jejum, tipo viver de luz, né? Não precisa disso. Qual é a meta? Se tornar uma flor na próxima vida? O devoto de Krishna observa jejum conforme recomendado nas Escrituras. Nós, devotos, jejuamos 2 vezes por mês, 11º dia depois da lua cheia, 11º dia depois da lua nova. Esse dia chama-se Ekadashi. Eka é 1, Dashi é 10, ou seja, 11, né? E quem tem facilidade, quem tem um corpo que combina com a ideia de jejum, que não tem problema,
deve jejuar completamente. Caso contrário, deve jejuar de grãos, cereais, como nós fazemos, né? Ele não jejua nem come mais do que o necessário e assim é competente para a prática do yoga. Quem come mais do que o necessário sonha muito enquanto dorme, em consequência do que dormirá em excesso. Não se deve dormir mais do que 6 horas por dia. Uau! Prabhupada jogou duro de novo. Mas sabe que depois Prabhupada entendeu, né? Os devotos conversaram com ele entendeu que não é simples assim para um ocidental, ainda mais dependendo da atividade que uma pessoa execute, 6 horas é pouco. Cada um tem que encontrar, né, o seu ideal. Alguém que nas 24 horas dorme mais de 6 horas certamente está influenciado pelo modo da ignorância. A pessoa no modo da ignorância é preguiçosa e tende a dormir muito. Semelhante indivíduo não pode praticar yoga. Então daqui a pouco teremos as perguntas. Só vou ler o próximo verso rapidamente. Yuktahara viharasya, yukta chestasya karmansu, yukta swapnavabodhasya yogo bhavati dukkha. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Então é isso. Moderação. Nada de extravagância no comer, no dormir, no trabalhar e no se divertir, ok? Então agora vamos nos divertir moderadamente, vendo as perguntas que foram feitas aqui. Opa! Vamos lá, Nanta? Não acredito que hoje não tem perguntas. Tem que procurar aqui no Instagram. Vamos ver aqui. No Instagram parece que tem. Como é que vai ser aqui no Instagram, hein? Maharaj, que saudade. Tudo bem, Tainá? Que legal. Tem gente nova aqui. Aqui é bom porque as pessoas não estavam participando, esse pessoal aqui. Se puder achar para mim a pergunta aí no Instagram. Porque eu saí da live, era o comentário assim, era perguntando se a era de Kali era um reflexo dos planetas infernais. Só que eu não esqueci de perguntar. Bom, eu não sei, não está fácil encontrar aqui, mas o devoto viu. E parece que a pergunta era se a era de Kali, foi a pergunta aqui no Instagram, né? Era uma manifestação dos planetas infernais? Eu acho que nem tanto. Acho que, por incrível que pareça, os planetas infernais são piores, né? Existem lugares aqui que são embaixadas dos planetas infernais. Mas não é que toda a era de Kali é assim. Pelo menos hoje em dia não, né? Aqui você encontra lugares celestiais, pessoas no modo da bondade, e lugares infernais com pessoas no modo da ignorância. Por exemplo, nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, no Alto Paraíso, né? Um lugar que tem centenas de cachoeiras, um lugar belíssimo. Eu dessa vez não fui na cachoeira, mas a gente sabe que é um lugar lindo, uma cachoeira, um lugar no modo da bondade. Às vezes as pessoas vão lá para fumar maconha, para botar música sertaneja, pagode, funk, e beber, né? Num lugar que, uau! Mas as pessoas não ficam felizes, né? Eu até comentei esses dias, né? Que aqui parece que agora a gente está na Satya Yuga, na era de Satya, né? A atmosfera está muito agradável, está tudo muito legal. Mas o problema, talvez um pouquinho de amostra grátis da era de Satya, só que a mente das pessoas ainda é da era de Kali Yuga, então está tendo um descompasso, né, entre a mente e a condição, porque a intervenção do homem está praticamente zero na natureza. Então, a natureza é a bondade, né? É Satya Yuga. Estamos surpresos porque não temos perguntas, hein? Esses dias. Agora tem muitas. Está baixa a sua voz? Falaram?
Desculpa aí, eu não coloquei aqui, eu tentei fazer um arranjo aqui. Tava legal, né? Bom, vamos lá, né? Se tá baixo, vamos melhorar. Só que no Instagram não vai ter jeito, não. Achou perguntas aí? Sim, agora surgiram várias perguntas sobre alimentação e passado. O senhor talvez pode responder todas elas uma resposta. Várias perguntas sobre praçada. Tá, Isso dá fome, né? Eu vou fazer umas 3 aqui. Como é a maneira correta de oferecer alimento a Krishna? O senhor pode falar sobre o benefício de observar Ekadashi, porque não se pode oferecer alimento. Calma, eu acho que tem que ser uma por uma mesmo, né? Como Qual é a maneira correta de oferecer o alimento a Krishna? Prabhupada ensinou para nós que a gente deve fazê-lo através da sucessão discipular, né? Cantando sempre o mantra do Guru, depois cantando o mantra do Avatar da Era, Chaitanya Mahaprabhu, e finalmente cantando o mantra de Krishna, né? Então nós cantamos o Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine, que é para Prabhupada. Quem é iniciado antes disso canta o nome de seu Guru. Depois de cantar o de Prabhupada, canta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. E depois, Namo Mahavadanyaya, aliás, esse não precisava o Panchatata. Era o Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namigora Tushena Maha, que é o mantra do Sr. Chaitanya. E finalmente, Namo Brahmanya Devaya Gobrahmana Hitaya Cha Jagad Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Eu sei que quem está vindo a primeira vez decorou tudo, não vai ter a menor dificuldade, né? Mas é isso. Mas também eu acho que você pode oferecer com as suas palavras, fazer a sua própria oração. Krishna não está preso a nenhum estereótipo, né? O importante é reconhecer que é uma bênção a gente receber um alimento. Imagina, a natureza nos proporciona várias coisas saborosas, né? E essa natureza por trás tem a mão de Deus, então a gente reconhece, oferece e aceita aquele alimento com gratidão, e porque de alguma forma todo alimento tem vida, a gente precisa purificar isso, né? Para não ficar preso ao karma e não comer pecado. Então o devoto ele oferece, e como eu disse, tem a forma, diríamos assim, técnica, mas o que mais vale é a coisa espontânea, porque na prática, quando você conhece uns mantras, né, e decora os mantras, muitas vezes você fica muito mecânico. É uma vez é uma coisa mecânica. Então, eu acho que também quem oferece diariamente e a cada dia faz sua própria oração, e também, com certeza, Krishna aceita. Agora, uma outra forma de oferecer o alimento a Krishna não é só oferecer, comer e pronto. É você comer o alimento e oferecer a energia que esse alimento proporciona, né? Porque é um conceito de oferenda. Você está se alimentando e vai oferecer o resultado dessa alimentação, essa energia obtida pelo alimento a serviço de Deus também, né? É isso. E aí, turma do Instagram, estão curtindo também? Vocês podem digitar aí hashtag quarentena transcendental, hashtag fica com Krishna, ok? Isso quem estiver gostando, quero só ver aí. Uma pergunta aqui da Elissa, ela fez logo no início do vídeo. Hare Krishna Maharaj, boa noite. Uma dúvida sobre o que falamos sobre entender com a própria inteligência. Seria o mesmo que entender por conta própria, sozinha, ou seria especificamente quando a pessoa atinge uma inteligência transcendental após associação com devotos e com o Guru? Porque com a pseudo-inteligência tentar entender seria como mencionar, especular, e não é? Então, a Elissa, que também pode pedir música para o Fantástico, que está assistindo todas, né? Ela está perguntando, porque eu mencionei que o Guru ele dá orientações de acordo com as escrituras,
e naturalmente faz com que o discípulo desenvolva uma inteligência espiritual, né? E o discípulo tem que entender a filosofia, não só seguir cegamente. Então, a ideia de entender com a sua própria inteligência significa isso. Porque nós precisamos estar convictos, né? Convictos, para a gente estar determinado, você tem que estar convicto. E a ideia de você estar convicto, você tem que estar convencido, né? Você tem que ter entendido a coisa. Ah, isso faz sentido para mim, então eu me rendo, né? Porque nós nos renderemos quando aquilo fizer total sentido. Antes disso, por que eu vou me render? Não está fazendo sentido para mim. Então a função do guru é fazer com que o discípulo compreenda que faça sentido para ele e que espontaneamente ele se renda, né, ao conhecimento e aplique. E não tentar entender sem a ajuda de quem já entendeu, né? Isso seria especular. Especular também significa interpretar materialmente, né? Por exemplo, eu que sempre estou palestrando fora dos templos, muitas vezes no meio do yoga, e a gente conhece muita gente, e todo mundo aprecia a Bhagavad Gita, todo mundo reconhece que Bhagavad Gita é uma escritura autorizada, é a escritura mais importante, mas a grande maioria, se não quase praticamente todo mundo, fora os seguidores de Prabhupada, eles acabam tendo uma conclusão da Bhagavad Gita diferente da conclusão de Arjuna, o que é completamente contraditório. Se a gente aceita que Bhagavad Gita é uma escritura perfeita, que o diálogo é perfeito, Arjuna, no final, alcançou a perfeição, e essa perfeição não significa que ele foi anulado, foi para o vazio, se fundiu em algo, ele continuou servindo a Deus e continuou mantendo a sua individualidade, né? Mas muitas pessoas acreditam que a meta é o vazio, é se fundir, e embora aceitem a Bhagavad Gita, ou seja, não estão aceitando a Bhagavad Gita como ela é, não estão seguindo os passos de Arjuna. Então nós temos que seguir os passos de Arjuna e entender do começo ao fim como Arjuna entendeu, e não só entender um pouquinho e depois ficar especulando e achar que não, o Krishna quis dizer isso, e aí você começa a estragar a mensagem de Krishna, né? Ok? Então, pergunta do Instagram. Que horas são? São 8 horas. Uma pergunta do Instagram da Flávia Pozzoli. É uma demais que esse nome. Será que essa Sereno Gabi é a Gourangi? Ah, é a Gourangi do Alto Paraíso. Ananda Yoga. Pode falar que eu estou curtindo aqui os... Chaitanya Mali está no Instagram. Chaitanya, você não deve estar então no Face. Eu senti sua falta aí no Face. É porque você deve estar no Instagram, né? O problema do Instagram é que o vídeo não fica aí salvo, né? Então tem esse probleminha. Então fica salvo no Face. Então para quem saiu do Face, volta para o Face, porque para live é melhor o Face, tá? Rasalila, Chaitanya Mali, Julia Haralambie. Instagram tem uns nomes muito loucos, né? Diferente, né? Fala. Hare Krishna Gurudeva, reverências. Gostaria de saber mais sobre o início da aula, quando o senhor falou sobre yoga. O que contribuiu para a deturpação da yoga com o passar dos anos? Quem está fazendo essa pergunta? Premamrita. Krishna fala, Yoganashta Parantapa, Sakaleneha Mahata, o tempo, o fator tempo mesmo, né? Com o tempo as coisas vão se perdendo, a gente pode falar, mas Krishna é perfeito, ele vem e traz a mensagem, porque ele não vem uma vez e resolve tudo, né? Ele vem e resolve tudo, mas nós somos imperfeitos e a gente vai colocando nossas imperfeições e gradualmente essas imperfeições vão entrando e vão estragando, né? Então, o fator tempo. Por isso ele diz, Yada Yada Hidharma Shagnani Bhavati Bharati, que de tempos em tempos ele volta à Terra, ou manda um enviado para poder, de novo, né, apresentar o conhecimento como ele é e não deixar nos desviarmos. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito ligadas ao aspecto físico do yoga, o que é uma contradição, né?
Porque a gente sabe que tem essa parte do yoga, Ashtanga e Pranayama, que você ter consciência do corpo, você se desbloquear, você atingir assim um equilíbrio também mental e corpóreo. Mas a ideia é você se desidentificar, se descondicionar. E muitas vezes o yoga faz a pessoa ficar mais identificada com o corpo, mais na corpórea ainda. Isso é completamente na contramão do yoga. E a gente vê que muitas pessoas fazem yoga e é aquela coisa do acro, e ficam assim, tirando foto de biquíni, fazendo posturas muito loucas, né? Para que isso? Isso não tem nada a ver com yoga, sinceramente. Pode ser até bonitinho e ganha muitos likes assim no Instagram, mas não é yoga. Isso não é yoga. Isso está na contramão do yoga. O yoga é para a gente superar a identificação corpórea e não aumentá-la. É uma pergunta do Instagram de uma usuária chamada Raça Lila, que não é a de Brasil. Raça Lila, conheço algumas Raça Lilas. Se o sacrifício da era de Kali é o cantar do santo nome, por que temos que fazer jejum? Um tipo de sacrifício? Tem algumas coisas que nós fazemos, não para substituir o Mahamanta, mas para ajudar a nossa mente a ficar tranquila e a gente cantar Hare Krishna melhor. Então, todas as atividades que nós fazemos, estudar os livros, adorar a deidade, tomar praçada e fazer alguns jejuns, né, ajudam os sentidos a acalmarem, a mente a acalmar e podemos cantar o santo nome melhor, né? E também a gente pensa no planeta, né? Se todo mundo faz jejum, você dá uma aliviada no planeta, você cria uma economia interessante, né? E o corpo também se purifica, tem seu valor. É dito que nesses 2 dias, 11º dia da lua cheia e 11º dia depois da lua cheia e depois da lua nova, a influência da lua sobre a língua é muito forte. É o dia que a língua está mais agitada, buscando o paladar. Então, se nesse dia a gente dá chega para lá na mente, né? Aliás, na língua, e acalma a língua, todos os nossos sentidos vão acalmar junto. E por isso nosso cantar vai ser melhor. Agora, o que você falou é muito interessante, porque eu particularmente conheço muitas pessoas que têm muito mais fé ou muito mais consciência de Ekadasi do que cantar Hare Krishna, e não deveria, né? Tem gente que vive pensando em Ekadasi, quer jejuar, e só pensa nisso, mas não é o que Krishna fala. Essa consciência exagerada também de jejum, eu acho que sai do equilíbrio que o verso de hoje falou, né? Mais perguntas sobre praçada. Você já falou de Ekadasi, né? Importância dos grãos. Então, a Nilce Souza. Você está no Face? Eu estou. Agora eu vou fazer uma pergunta no Facebook. Alguém do usuário chamado Pingo Ibera pergunta: Maharaj, explique-nos a respeito das restrições alimentícias como alho, cebola, chocolate, etc. Jai Krishna Balarama, tudo bem aí? Desculpa, repete. Explique-nos a respeito das restrições alimentícias como alho, cebola, chocolate, etc. Explicar isso? Eu não sei, Prabhupada disse, né, que alho, cebola são tamas, né? Alimentam no modo da ignorância. Talvez sejam remédios, segundo a Ayurveda, mas não se oferece a Krishna. São alimentos que não se oferecem a Krishna. Qual é o outro? Café e chocolate? Não tinha café, mas você pode falar de Mas café também. qual é o outro? Chocolate. Não tinha café. Não, Bom, café é porque ele tem cafeína, né? O chocolate tem teobromina, parece, que são estimulantes. Então, para o Prabhupada, inclusive teína, né? O chá preto também os devotos não tomam. Mas parece que hoje em dia a turma já está liberando o chocolate, o chimarrão, tirar o chimarrão dos gaúchos, deixa eu tomar o chimarrão deles, se eles cantarem Hare Krishna tá bom, né?
Mesmo lá em Vrajabhumi, a gente recebe as pessoas e às vezes você vê que a pessoa fica mal-humorada. Daí você dá um cafezinho para ela, resolve tudo, elas assistem a aula felizes, cantam, dançam. Então, se o maior pecado da pessoa for comer chocolate e tomar um cafezinho, tá bom. Se o maior pecado. A pergunta de Nilce Souza, sobre hábitos. Reverência Maharaj, como podemos identificar um mau hábito neste mundo de dualidades? Existe uma pontuação que nos ajude na interpretação deles? Qual o pior hábito? Qual nos fazem cair? Quais nos fazem tropeçar? Como a mente nos ajuda a combater? Como a mente nos ajuda a combater esses hábitos? Meu Deus. Se eu soubesse tudo isso, né? Não, eu acho que, bom, podemos tentar entender. Prabhupada, baseado nas escrituras, ele fala dos pilares, né? Que nós não apenas temos que tentar eliminar nossos maus hábitos, mas principalmente tentar desenvolver ou construir nossos pilares do Dharma. E certos hábitos destroem. Então, o hábito de comer animal é o pior deles. Porque não é uma coisa que prejudica só você. Você está destruindo uma vida e impedindo, né, essa vida de evoluir e eventualmente chegar na forma humana de vida e poder escapar desse samsara, né? Então é a pior das coisas. Com certeza é a matança de animais e compactuar com isso. Tem a promiscuidade, tem a intoxicação, tem os jogos de azar. Os devotos eliminam isso, né? Agora, isso não resolve, não é só isso. Também a gente pode lembrar dos 6 inimigos que estão dentro da gente: a luxúria, a inveja, a cobiça, a insanidade, a ira. E tudo isso produz maus hábitos, né? Os maus hábitos são produzidos por causa desses sentimentos. Então, é natural que o devoto que esteja sempre lendo Prabhupada, ele se auto-observe mais e ele perceba que, poxa, tem coisas que realmente eu não deveria mais manifestar, sentimentos que não são legais, e eu tenho que trabalhar com isso, e o cantar vai me ajudar nisso, ele vai tentando eliminar esses hábitos, né? Invejar, depreciar as pessoas, ser egoísta, ser preguiçoso, tem vários maus hábitos, né? Não é fácil superá-los, né? Mas tudo leva um tempo. Eu acho que todo devoto, que já está há um tempo praticando, né? Se ele olhar para trás, ele vai ver que, poxa, já superei muita coisa, então eu vou continuar firme. E não é da noite para o dia, Prabhupada nunca disse que é da noite para o dia. Então temos que ser pacientes mesmo, e não ficar tão bolado. Às vezes a gente se torna muito exigente conosco mesmo, né? E às vezes também muito... qual a palavra? Complacente conosco mesmo. Então tem que encontrar o equilíbrio, que é o tema do dia, né? Tem outra parte aqui. Como a mente nos ajuda a combater esses hábitos? A mente? O que nos ajuda mesmo não é a mente, né? É a inteligência, né? A mente, ela costuma atrapalhar. Porque se nós temos maus hábitos, é que a mente ela não está ainda purificada o suficiente. Então, nós temos que contar mais com a inteligência do que com a mente para superar os maus hábitos. Lúcia Isabel Casa Verde Sampaio, sobre Tudo isso é o nome dela? Pensei que ela morava no bairro Casa Verde ou na cidade de Sampaio Correia, né? Uma pergunta sobre o controle da língua. Swami Chandramukhi, por que é tão difícil deixar de comer? Deixar de comer? Não sei. Não, tem necessidades físicas, né? Tem coisas que não tem como. Se você lê os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, a gente está lendo aqui Bhagavad Gita, Krishna falou há 5.000 anos da Bhagavad Gita,
E muita gente teve dificuldade de seguir. Depois ele voltou como Chaitanya Mahaprabhu e fez grandes festivais, com muita praçada. Ele mesmo, o próprio Chaitanya, ele comia muita praçada, os devotos festejavam muito. Então, geralmente, né, para uma pessoa muito presa, muito condicionada, essas prescrições ajudam, mas para uma pessoa que já entendeu Krishna, não é tão importante. Prabhupada fala isso. Eu vou ler aqui para vocês. O vídeo ao vivo terminou, né? Aqui do... porque... Não sei. Eu vou ler aqui, eu acho que é capítulo 2, verso 59. Um verso famoso que Prabhupada fala, que Krishna fala sobre o gosto superior, Parandrishta, não é? Aqui Prabhupada diz o seguinte: se uma pessoa não estiver situada transcendentalmente, não lhe será possível evitar o desfrute dos sentidos. O processo de restrição do gozo dos sentidos por meio de regras e regulações é algo como restringir um doente de certos tipos de comestíveis. O paciente, porém, nem gosta dessas restrições, nem perde o interesse pelos alimentos, ou seja, querer não comer artificialmente, está nessa condição, né? Aí Prabhupada fala, do mesmo modo, a restrição dos sentidos, através do yoga, Ashtanga Yoga, ele cita Yama, Niyama e tal, é recomendado a pessoas que não têm conhecimento melhor, mas quem no curso do seu progresso na consciência de Krishna experimentou a beleza do Supremo Senhor Krishna, perde o gosto por coisas materiais mortas. Agora, a praçada não é uma coisa material, né? A praçada é transcendental. Então, é natural que a gente tenha uma relação afetuosa, amorosa, né? uma memória afetiva com a praçada. E oferecer a Krishna resolve tudo. É mais fácil assim. Ok? Tá bom já? Deixa eu só ver as pessoas aqui. Krishna Balarama, muito bem. Sônia, Gabi Sereno, saudades. É a Lurang, isso mesmo. Silvânia Sanguita, que é de Brumadinho, não é de BH, não me disse. Conte. Antonione. Aqui, Carmen Flores Campadello, gostaria que comentasse a frase: aquele que aceita a consciência de Cristo já ultrapassou o brahmanismo. Li esta frase no livro Ensinamentos da Rainha Conte. Então, Carmen, o Brahmana é uma pessoa intelectual, é uma pessoa no modo da bondade, né? Mas muitas vezes o Brahmana não é consciente de Deus. A gente vê que tem muitos Brahmanas, especialmente aqui no Ocidente, não só aqui, também na Índia, que são verdadeiros Brahmanas, são limpos, são tranquilos, autocontrolados, são intelectuais, estudiosos, eruditos, mas não servem a Deus, né? Então, quem serve a Deus, é consciente de Deus, está acima da condição de um Brahmana. Geraldo, Ana Batista, Vic, vai lá, pergunta. Niramadava, Nara Maranhão, tudo bem, Nara? Cíntia, Krishna Chandra, fica com Krishna, Vilma. Vai lá, faz a pergunta. Também é sobre alimentação, mas é um ponto interessante. Reverências Gurudeva, Tati Dias. Tati Dias, de São Paulo, tem uma pergunta. Quando se és vegano e seguimos as práticas de oferta, mas ainda precisamos preparar alimento no modo da ignorância para dependentes como filho, isso nos prejudica em algo? Não, às vezes não. Depende, tem que analisar mesmo essa situação. Depois ela me manda uma mensagem, eu tento ver. Prabhupada disse que a irmã de Prabhupada, que era uma devota pura de Krishna, Bhavatarini, ela cozinhava carne para o esposo, porque parece que ela tinha que fazer isso. Então, às vezes, a gente até aceita se prejudicar, por que não? Eu me lembro quando eu fazia Sankirtan, distribuição de livros, né? Eu me lembro que em situações, especificamente no lugar, ser um posto de gasolina que ficava na estrada, os ônibus paravam,
e você estava ali distribuindo o livro para as pessoas nos ônibus, ia lá, falava sobre o livro, e muitos estavam comendo ali carne, frango, tocavam no livro, e eu sabia que a culpa era minha, mas fazer o quê? Né? Tinha que fazer. Então, depende, né? Depende, para não criar um problema com família, às vezes, você pode abrir uma exceção, mas a exceção não pode virar regra, né? Ok? Sim. Mais uma? Pode ser. Haná Carolina. Cadamba. Cadamba! Isso aí é onde no Face, né? Facebook. Isso. Tudo bem, senhora Cadamba, eu ouvi dizer que você vai morar em Brasília, hein? Eu vou estar por lá de vez em quando. Como saber se o que estamos se as nossas atividades com entrega necessária. Como saber estamos fazendo nossas atividades? Como saber se estamos fazendo nossas atividades com a entrega necessária e se Krishna está satisfeito? Bom, fizeram essa pergunta para o Prabhupada mais de uma vez e ele sempre respondeu assim: se você está satisfeito com o que você está fazendo, Krishna está satisfeito, se os devotos estão satisfeitos, se o Guru está satisfeito, né? A gente sente, né? Agora a nossa entrega sempre pode ser melhor, né? Nunca devemos falar, não, que já está satisfeito comigo, estou bem. Dá para melhorar. A gente também pode sentir que dá para melhorar. Uma pergunta de Malati. Jai Guru Maharaj, hoje na aula do Bhagavata, o senhor comentou que o devoto quase sempre acaba sofrendo, no sentido de passar por grandes dificuldades. Comparando com esse verso, a dificuldade de manter uma vida equilibrada, podemos dizer que essas dificuldades podem ser um arranjo para ajudar os devotos a passar por essas coisas de uma forma mais densa, a fim de ajudar uma purificação mais rápida? Deixa eu ler. A dificuldade de manter uma vida equilibrada, eu acho que não é essa a ideia não. Quando eu falei que o devoto passa por dificuldade, são dificuldades externas, que o mundo impõe a ela, que as pessoas impõem, ele é mal compreendido, ela é mal compreendida, e toma flechada. A ideia era fazer uma comparação com o Bhishma, né? Essa dificuldade de equilibrar é uma dificuldade interna, isso não deve ser entendido dessa forma, como assim, uma motivação, né? Eu acho que é uma motivação para entender que há necessidade de mais purificação, né? Porque a gente tem que atingir o equilíbrio. Nós devemos almejar, ambicionar, atingir esse equilíbrio, né? Esse modo da bondade. Acho que já está bom. Já está bom. Nossa, deu muitos. Legal? Agradeço a todos vocês mais uma vez e nós vamos dormir felizes da vida aqui na Ecovila. Aqui está muito legal, está muito agradável mesmo. O clima está muito bom, parece era de Satya Yuga. E amanhã de novo, 7h15, nós vamos ler o Bhagavata. Então agora chegou a hora de vocês escreverem, fica com Krishna. E quarentena transcendental, milhares de coraçõezinhos e joinhas estão se manifestando ali. Então, mais uma vez, quero lembrar vocês, agora mesmo, desligando aí o vídeo, né? Vão lá e curte, segue, sei lá o nome, a minha página, a minha fanpage, porque com o tempo eu vou sair daqui, tá? Eu acho que vai ser melhor mesmo focar tudo lá e vai ficar mais fácil, ok? E acho que é isso aí. Hare Krishna. Tá na hora de mostrar o Hare Krishna, né? Não, vou fazer diferente. Eu vou só apertar o negocinho aqui e vira de repente. Aqui, ó. Espera, primeiro tem um Hare Krishna ali, ó. Estava cozinhando, aí ele veio para cá pegar o finalzinho. Dá um Haribol aí, Hare Krishna. Hare Krishna. Aqui, ó, as Hare Krishnas. Tem uma Hare Krishna que está abordando aí o fundo do altar.
E mais 3 Hare Krishnas aqui, ó. E essa aqui é a sala aqui da minha casinha, ok? Pra vocês conhecerem, né? Então, obrigado. Srila Prabhupada aqui já.